Gente, hoje, nosso quadro Bem Viver vai falar de um assunto muito importante. Sabe, é um tema que muito comentado, muitas pessoas falam sobre isso. Tem muitos mitos e também muitas verdades, né? Muitas pessoas que confundem, mas ainda é bem compreendido pelas pessoas que às vezes acaba sendo diagnosticado, né? Muita gente banaliza, mas olha só, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, para a gente aprender mais, para a gente entender, às vezes saber cuidar de quem tem isso perto da gente. A gente vai conversar com o nosso amigão aqui, o Carlos. Tudo bom, Carlos? Bom dia. Dani. Prazer estar aqui. Que Tudo bom, bem? seja bem-vindo. Obrigado. O que é o transtorno obsessivo compulsivo, Carlos? Transtorno obsessivo compulsivo, Dani, vamos colocar assim, a obsessão são imagens que vêm, são imagens invasivas, né, que vêm e ficam atormentando a minha cabeça. Tá. Né? Então ela chega e causa aquele, né, desmoronamento. A gente fica meio... Mas a gente percebe isso? A gente percebe, porque é aquele pensamento que vem e fica martelando, né? E a compulsão é mais ou menos como se fosse uma obrigação de fazer alguma coisa como um mecanismo de aliviar os sintomas daquele pensamento. Ah, tá. Então, se eu fizer, vou parar de ficar sendo perturbada pelo meu pensamento. Inconscientemente a gente tem aquela noção que talvez praticando algumas ações eu tenha uma leve sensação de melhora daquele pensamento explodindo ali na minha cabeça o tempo todo. Olha que isso. E aí eu faço, o pensamento continua? O pensamento continua, mas numa maneira mais que eu consiga suportar, vamos colocar assim. Em alguns casos eu consigo até resetar, né? Eu consigo até eliminar aquele pensamento. É mesmo? Né? Em algumas situações. Vamos dar um exemplo? Sim. Sabe um exemplo que eu acho interessante, que está muito na moda, pessoal de academia, né? Preciso treinar, fazer musculação, preciso de músculo. Então a pessoa fica com aquilo, né? Preciso, e aí ela fica só buscando esse tipo de informação. E aí ela vai. Eu tô perguntando por isso, porque aí a pessoa ela fica focada nisso. Ela fica focada, mas a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é treinar, a outra coisa é o excesso, né? O pensamento em excesso, a compulsão em excesso, aquilo que eu faço para aliviar os sintomas em excesso, é isso que acaba me fazendo mal. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque as pessoas pensam que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, às vezes está muito ligado só em atitudes e manifestações, movimentos que fazem mal para a saúde, né? Então ela acha assim, não, é atividade física, então faz bem para a minha saúde. Quanto mais eu fizer, vai ser melhor. Né? O TOC, então, assim, às vezes no uso de um cigarro, de uma bebida alcoólica, em outras situações que vai fazer mal para a minha saúde. Por isso que eu dei esse exemplo. É que o mal está mais ou menos ocasionado assim, Dani, vamos supor. O transtorno obsessivo ele é muito frequente, tá? Pessoas que, por exemplo, vão colocar a mão na maçaneta e acham que vão pegar uma doença. Tá. Essa é a obsessão. Aquilo fica na cabeça, você vai ficar doente, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Então eu tenho um hábito de fazer a compulsão, que é alívio dos sintomas. Passar álcool na mão. O que é? Vou passar álcool na mão, mas eu vou passar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Por quê? Eu passo uma vez, eu tenho a sensação que algum lugar pode ter ficado sem passar. Aí eu passo de novo. Ou eu lavo a mão muitas vezes. Sabe aquela situação, mais ou menos, por exemplo? Estou saindo de casa. Dei 2 voltas na chave, dei 2 passos, será que eu fechei? Eu vou, abro a porta de novo, fecho de novo. Esse hábito é até comum em pessoas que têm um pouquinho de estresse, será que eu fechei e tal? O TOC, ele é reconhecido quando isso é feito, por exemplo, 10 vezes, 15 vezes. Então, o diagnóstico de TOC tem a ver quando esses eventos repetitivos passam a causar danos ou atrasos nas pessoas. Atraso no sentido de atraso para chegar no trabalho, atraso para chegar na aula, atraso para uma reunião. Por quê? Porque aquela compulsão me prende. Enquanto eu não tiver a certeza absoluta que eu fechei a porta ou que eu lavei a mão corretamente, eu não saio daquilo. De onde vem isso, Carlos? Ô Dani, diferente dos outros transtornos, tá? O TOC, ele vamos colocar assim, os transtornos, as pessoas têm a ver com a realidade, como a ansiedade, a depressão. O TOC, muitas vezes, quando acontece, não tem um diagnóstico frequente, mas a ansiedade, o estresse podem ocasionar gatilhos para que o TOC aconteça. Um diagnóstico fechado assim não existe, mas existe assim algumas ramificações
né, dentro da saúde mental que pode levar a pessoa a ter toque. Então, a gente pode... Então, ou seja, vem de uma outra doença. Costuma vir de uma outra doença, mas muitas vezes, Dani, é aquela insegurança, de fato, com alguma coisa, que me leva a ter aquele pensamento grandioso que aquilo vai me ocasionar um mal e eu preciso fazer, então, a compulsão para melhorar aquele sintoma. Mas, assim, não é uma causa mental, não é uma coisa assim, nasce com a pessoa o toque, tá? Ele é desenvolvido, né? Não existe ainda um diagnóstico tal, a pessoa vai ter toque. Várias situações, né? Um estresse pós-traumático, um caso de ansiedade, um caso de depressão pode ter. Tanto é que boa parte das pessoas que têm toque tem algum problema de saúde mental junto. Ou ansiedade, ou estresse, ou depressão, ou alguma coisa. Como que pode ser feito o tratamento, então? Na verdade é o seguinte, Dani, todas as vezes que for diagnosticado isso, esses eventos repetitivos e muito acelerados e muito frequentes, né? Buscar um psicólogo é fundamental. Para esse psicólogo dar aquela olhadinha básica, né? Fazer aquela avaliação e perceber se o toque realmente está acontecendo ou não, né? E o tratamento, Dani, ele é feito com psicólogo e com psiquiatra. Por quê? Porque é necessário, por conta desse pensamento que vem intrusivo, violento e fica ali martelando a minha cabeça o tempo todo, o uso de medicação é importante para reduzir esses pensamentos que vêm. Então a medicação vai dar uma tranquilidade no paciente e a terapia vai entrar e vai arrumar a casa, vai tentar entender por que os gatilhos vêm, de onde que vêm e tentar minimizar de forma que a pessoa que tenha toque, ela possa até ter algumas pequenas compulsões, alguma coisa, mas nada que invalide a vida dela, por exemplo. Nada que faça com que ela atrase, que ela perca emprego, que ela tenha dificuldade em relacionamento com pessoas e etc. Isso também dá um desgaste, né? Eu falo assim, numa energia, a pessoa coloca uma energia nisso, então também gera outro estresse, outro cansaço, né? Prejudica a pessoa de outra forma também, né? A pessoa já está cansada. Já está cansada, né? Imagina você ficar ainda praticando aquela rotina, né? Aquela compulsão diversas vezes para ter certeza que aquilo realmente foi feito para me dar aquela paz, né? Então, uma pessoa que já tem um estresse, já tem um quadro de depressão, onde a energia já esgotou bastante, o fato dela repetir isso diversas vezes vai sugar ainda mais a energia. Então, provavelmente, quem tem toque, mas sofre de ansiedade e depressão, o toque piora o quadro de ansiedade, piora o quadro de depressão. Nossa. E pode se tornar meio perigoso. Poxa vida. E existem, assim, tem umas diferenças, né? Eu dei o exemplo da academia, né? Você deu o exemplo da maçaneta, que são ótimos exemplos, assim, para a gente ver. Às vezes as pessoas também, tem pessoas assim que mexem muito no cabelo, né? Tem pessoas, às vezes, que para falar ela faz algum gesto. Qual a diferença? Tem o tique e o... Nem tinha pensado nisso, eu tinha o tique e o toque. Qual que é a diferença? O tique é assim, às vezes quando eu fico nervoso, por exemplo, eu preciso falar, eu preciso, né, apresentar um trabalho na faculdade, por exemplo, morder os lábios, essas coisas, pode ser só um mecanismo de... Estou nervoso, mas assim, o toque é aquela questão de tipo, eu morder o lábio várias vezes com chance até de machucar, porque é um evento muito repetitivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o fato de mexer no cabelo, ficar alisando muito o cabelo, né, não é uma questão tão comum assim, né, não é uma questão assim tão grave, né, de ficar mexendo no cabelo que seja toque. Às vezes é só uma ansiedade. Mas só vai ser toque se machucar? Só vai ser toque se isso é feito, vamos supor, o dia todo ou muitas vezes, vamos supor, eu estou ali 15 minutos, 20 minutos e estou alisando o cabelo e não paro o tempo todo. Qualquer situação que eu passo, eu estou ali alisando o cabelo, né? Então, assim, o nervosismo é comum. Eu vou lá, jogo o cabelo, né? Vejo se está bom e vou no espelho e tal. O toque seria eu ir no espelho várias vezes. Então, por exemplo, eu venho para a TV. Então, eu perco horas ou muitos minutos na frente do espelho, vendo se eu estou perfeito, se a camisa está bem abotoada, aí eu volto, aí eu vou e volto.
vou e volto, Sim. o tempo todo. Sim. Né? Ver uma coisa ou outra e depois voltar no banheiro para olhar de novo, olhar no espelho de novo, isso não é toque. O toque é quando isso é feito múltiplas vezes Sim. ao longo de um dia inteiro. É como se eu não fizesse tantas vezes, eu não posso fazer a próxima tarefa, né? Não posso seguir. Isso, enquanto né? eu não finalizar aquilo... Não né? vou para frente. Não vou para frente. Não sigo. É mais ou menos isso. Tem pessoas que, de certo, estão percebendo esses sintomas e aí aliás, a família, os amigos, quem convive próximo percebe isso. E como que pode acontecer? O que pode ser feito para essa pessoa ajudar essa pessoa num tratamento? O apoio familiar é muito importante para o diagnóstico, né? De ver aquela pessoa sofrendo com aquela situação. Imagina, você vai para um casamento e a pessoa está lá no portão da casa 10 minutos vendo se está fechado ou não. Então isso ocasiona atrasos e um monte de coisa. Verificar esses sintomas já é um motivo, uma suspeita que eu tenha para o toque, né, ou qualquer outro transtorno, procurar um psicólogo para buscar uma orientação, levar essa pessoa, conversar com essa pessoa, orientar como é bom, né, como seria bom se ela passasse por um psicólogo para alívio dos sintomas, etc. Levar essa pessoa até um profissional, para esse profissional ter mais ou menos um diagnóstico, encaminhar ao psiquiatra e quanto antes a procura, menor o sofrimento. Tem pessoas que às vezes acham que é bobeira e fica enrolando. Só que ninguém consegue conviver com dor e sofrimento muito tempo. Não. Então, quanto antes você procurar, melhor. Sem dúvida. E vamos lá, né? Tem pessoas também que às vezes trocam, né? Não, eu vou parar de mexer nessa maçaneta, eu vou fazer outra coisa, né? Então, ou seja, muda só o objeto. Exatamente, você faz a substituição. Você para de mexer na maçaneta. Na ideia que você vai parar com aquilo, né? Mas aí você começa a mexer com a fechadura da porta. Aí você para de mexer com a fechadura da porta e você começa com aquela mania de limpeza. Aí você passa um pano, aí não está bem limpo, aí você passa de novo. Aí você fica 30 vezes passando o pano. Então só muda, né, a atitude, a ação. Sim. Mas o pensamento não. Olha. Aquele bombardeamento de pensamento vem e a compulsão só que difere uma coisa da outra. Isso é ótimo. Gente, larga de sofrer, procura um profissional. Ele disse bem claro, procura um psicólogo, um psiquiatra, vai fazer um acompanhamento. Isso não é bom, isso não é um sintoma de saúde na sua vida. Pode achar que isso, não, mas está limpo, é porque eu deixo limpo. Para de se enganar. Muito importante a gente se deparar com as relações com as reações que nós estamos tendo na nossa vida, para a gente cuidar bem da gente. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, Dana, um prazer estar aqui. Foi bom para a gente esclarecer demais. o assunto, né? Muito bom.